Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Na verdade, nem seria um vídeo. Eu iria responder vocês através do Facebook, mas fiz uma resposta imensa e na hora deu uma caidinha na internet, eu perdi tudo. Então, como vocês estavam me perguntando a respeito de um assunto que acaba sendo um tanto quanto polêmico, que foi a participação do Caio Fábio no programa do Danilo Gentili, eu tô aqui para falar para vocês algumas coisas interessantes e que eu acredito que vão servir para uma boa reflexão sobre o tema. Uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que o programa do Danilo Gentili, o De Noite, que passa no SBT, ele é um programa da linha de entretenimento. Então, se você pensar, dessa forma, você vai entender que nem sempre quem tem a oportunidade de ser entrevistado pelo Danilo consegue passar a mensagem como um todo, naquele pedacinho de programa, ele não é da linha jornalística, então não existe assim um comprometimento em passar a verdade 100%. É brincadeira, é zoação, é aquela coisa da irreverência que tanto o Danilo como a equipe tem, enfim. Eu queria deixar isso claro para vocês, para que às vezes os julgamentos não fiquem assim precipitados, para que vocês não pensem que de repente o Caio falou uma coisa que ele não falou. De qualquer forma, quando eu assisti a entrevista, eu fiquei meio chocada. Confesso a vocês que eu fiquei completamente chocada porque não era o que eu esperava ouvir, não era o que eu esperava assistir. Eu acho que aquela parte da babá, aquele relato da babá, tomou muito da entrevista. Foi uma coisa muito longa, Ele até falou coisas interessantes, mas esse relato do caso da babá acabou tomando grande parte da entrevista e acabou prejudicando bastante. Eu acho que o Caio acabou caindo em uma das pegadinhas do Danilo, porque o Danilo simplesmente havia perguntado para ele se ele já havia feito sexo antes do casamento. Ele poderia ter respondido que sim, mas que aquilo fazia parte de um passado que não existe mais e que em nada contribuiu para o homem que ele é hoje, ou então que contribuiu porque ele aprendeu, tarará, tarará, mas que hoje ele é um homem salvo, convertido, essas coisas todas. Mas o Caio acabou não vigiando muito e contou aquela história toda da babá. Talvez dentro do coração dele e dentro da mente aquilo passe como uma coisa muito engraçada, até porque, pelo que ele conta, não foi uma experiência traumática para ele. Mas se a gente for analisar certinho, é pedofilia, é errado. Criança nenhuma de 5 anos de idade pode estar exposta a uma relação sexual. Então a gente já vive num mundo onde as crianças estão sendo vítimas desse tipo de coisa, onde estão muito expostas pela TV, pela mídia, tendo uma sexualidade muito precoce, Elas se desenvolvem muito precocemente para esse lado. Então eu acho que ele tinha que ter pensado um pouquinho, tinha que ter pensado 2 vezes e não tocado no assunto. Até porque o Danilo nem perguntou a respeito disso. Ele só jogou a isca e o Caio acabou caindo. Mas, como o programa sempre disponibiliza na internet a entrevista na íntegra, no dia seguinte eu fui assistir e acabei ficando super feliz com as coisas que eu vi o Caio falando, E que vieram de encontro com outras coisas que eu tenho dentro do meu coração também. Quando você assiste na íntegra, você percebe que na entrevista toda ele vem pontilhando, falando coisas super importantes, inteligentes, interessantes e verdadeiras. E lá no finalzinho da entrevista é que ele fala da bendita da babá. E foi justamente esse finalzinho que o pessoal da produção do Danilo utilizou na grande parte da entrevista que foi veiculada e que foi ao ar. Um amigo me mandou pelo Facebook, umas palavras que foram ditas por um determinado pastor, que eu não vou citar o nome, até para não dar ibope, falando verdadeiras barbaridades a respeito do Caio, e eu queria fazer algumas colocações. O pastor disse que era lamentável assistir o Caio Fábio na televisão, porque ele se mostrava completamente revoltado e raivoso contra a Igreja de Cristo, contra os pastores, os seus líderes e contra os membros. Para começo de conversa, ele em momento nenhum se mostrou raivoso, revoltado, com assim ódio mortal por igreja nenhuma. E ele deixou bem claro que o que é a igreja? A igreja somos nós.
O corpo de Cristo somos nós. Sem o ser humano não existe igreja. Agora, a igreja, a instituição, é a que ele sempre combate. E a que eu aprendi a combater também. Porque eu tenho que confessar para vocês que a igreja como instituição realmente ela está falida. Se nós formos analisar no que se tornou a igreja no decorrer dos anos, nós vamos perceber que houve uma queda drástica dentro do que se tinha como objetivo principal para o que se tem hoje. A mercantilização da fé, a venda de milagres, a proposta de uma vida próspera e vitoriosa mediante entregas de alguns outros bens materiais, sacrifícios de todas as formas, fez com que a igreja se transformasse num verdadeiro circo dos horrores. Hoje, você pode conseguir o que você quiser. Basta você ter um pouquinho de dinheiro no bolso, um pouquinho de disposição e encontrar um templo onde você será muito bem recebido se a sua oferta for gordinha. O grande problema é que dentro da instituição igreja ainda existem pessoas que teimam em dizer que ela não está falida. A todo momento eu sempre me policio para não falar coisas que não são verdade. A igreja como templo do Espírito Santo, a igreja como corpo de Cristo, ela ainda existe e vai subsistir por muitos e muitos anos. Ela é imortal. Não existe nada que possa roubar de nós a presença de Deus. Mas enquanto instituição, eu posso dizer para vocês que realmente, a cada dia eu me decepciono mais. O Caio falou, inclusive, que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela pode ser a fonte de várias heresias. E o pastor ficou super escandalizado, dizendo que ele estava falando contra a palavra de Deus. Quem for um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais atento, vai perceber que ele não falou nenhuma bobagem. A Bíblia, por ser um livro que foi escrito por vários autores e por ter sido escrita no decorrer de vários anos, permite para mentes que têm um certo grau de malícia dentro de si várias interpretações. É possível sim que se pegue pedaços, trechos isolados da palavra de Deus e os transforme em verdadeiras armas contra a humanidade. Coisa que já aconteceu. Quantas guerras santas já não aconteceram em nome de uma suposta fé? Quantas pessoas já não foram condenadas com trechos isolados da palavra de Deus ou com alguns livros em nome de uma devoção a um Deus que sequer existe? Por que eu estou dizendo que esse Deus não existe? Porque o Deus que realmente existe, a quem eu sirvo, é um Deus de amor, que não vai usar a sua palavra para condenar a humanidade. Porque senão, qual teria sido o sentido de Jesus vir para morrer por nós? Se nós já estivéssemos condenados, ele nem teria se dado ao trabalho de vir até aqui. Então, se você tiver um pouquinho de lábia, se você, assim como eu, gosta de falar e sabe dominar as palavras de uma certa forma, você pode pegar a Bíblia e transformá-la numa arma que pode machucar corações, pode trazer o ódio, a intolerância, a guerra e a própria morte. Um outro ponto importante que o pastor quis usar contra o Caio foi a respeito do seu divórcio, né? Eu não vou me alongar acerca do divórcio do Caio, mas eu acompanhei tudo muito bem de perto, porque eu tenho muitos anos de evangelho, conheço o Caio há muito tempo, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia, em momento nenhum, estimula ninguém que se divorcie. O propósito de Deus com o casamento, ele é tão maior, ele é tão gigantesco, ele é tão fabuloso, que não caberia uma brecha para que Deus falasse, olha, se divorciem. Mas a própria lei de Moisés abriu essa brecha por conta da dureza do coração do ser humano. Então, a minha opinião sincera, hoje, como mulher, como ser humano, como cristã, é que 1000 vezes um divórcio do que um casamento baseado em mentiras. O caso envolvendo o Caio Fábio foi bem complicado e o que eu posso dizer para vocês é que todas as pessoas envolvidas, segundo o próprio Caio, já sentaram, já conversaram, já se perdoaram e já seguiram com suas vidas. Eu não vou dizer para você que o que ele fez foi certo, mas quem disse que a gente faz a coisa certa o tempo todo? Todos nós estamos sujeitos a erros, mas parece que as pessoas ficam procurando onde a gente erra para meter o dedo, para acusar. E quando eu falo de casamentos de fachada, é porque eu conheço vários líderes, várias pessoas que estão dentro da igreja que mantêm ali o casamento para que todo mundo veja,
para ser exemplo para a igreja, para a comunidade, referência. E por trás mantém casos extraconjugais, são tantos escândalos. Meu Deus, se eu fosse falar metade das coisas que eu sei, eu nem poderia mais sair na rua. Mas eu posso garantir para vocês que isso que eu estou falando é verdade. Existe muita gente que se mascara por trás de relacionamentos que nem existem mais. Então, se você está vivendo um relacionamento problemático, se aconteceu alguma coisa extremamente grave e houve a necessidade do divórcio, não é que Deus quis isso para você, mas aconteceu. Eu acho muito mais sincero, eu acho muito mais humano, eu acho muito mais íntegro, eu acho muito mais voltado até para o temor de Deus, que você se divorcie, recomece com uma nova pessoa, pensando sempre em acertar. Não estou dizendo para você sair se divorciando por aí não, tá? Não é isso, casa com um, casa com outro, não é isso. Eu estou falando que existem casos específicos que têm que ser observados sobre a luz da razão, mas acima de tudo, sobre uma consciência. Não dá para sair julgando por aí a torta e a direita só porque a pessoa se divorciou. Um outro ponto importante também, que sempre atacam Caio, é porque ele fala muito com relação à coisa do dinheiro, do explorar a fé, né? Eu acredito até que se ele não tocasse nesses pontos cruciais, ele não seria tão apedrejado. Mas quando ele fala, né, que as igrejas cobram muito dízimo, quando ele fala que esse dízimo nem existe mais, que foi uma coisa do Velho Testamento, quando ele diz que a gente não precisa pagar por um milagre, quando ele esclarece que o milagre é uma coisa que pode acontecer de forma informal, que não existe hora marcada para Deus fazer uma obra nas nossas vidas, ele começa a abrir a mentalidade das pessoas para não doar tudo que tem. Porque uma coisa é certa, o que Deus tiver que fazer na sua vida, Ele vai fazer independentemente de quanto você der para Ele. O amor de Deus, ele é para todos, e o amor de Deus é incondicional. E o que é ser incondicional? Não existe condições para esse amor. Aquilo que Ele tem a fazer por você, Ele fará, tendo você muitos recursos ou não. E o que não se pode negar é que a igreja hoje só dá atenção e voz a quem tem poder financeiro. As pessoas vivem isoladas nas suas casas. Pessoas carentes que precisam de uma palavra não recebem essa palavra. Eu tenho exemplos práticos e vividos até na minha família. As pessoas não dão atenção. Você entra na igreja e você sai e ninguém te dá confiança. As pessoas só vão se interessar por você a partir do momento que perceberem que você tem algo a oferecer. Algo. Ou contribuir para que eles consigam. Tipo, eu posso não ser rica, mas eu tenho uma boa fala. Quem sabe se eu mudasse de lado e começasse a pedir? Talvez eu conseguisse vários amigos, várias alianças, mas esse tipo de aliança não me interessa. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? E lembre-se de uma coisa, por mais tempo que nós vivamos nessa terra, um dia nós vamos morrer. E nesse dia que começa o acerto de contas. Não tem como fugir. Você não tem como dizer para Deus, eu me enganei, me desculpa, me dá outra chance. Não vai existir isso. Então, o que eu posso dizer é que às vezes a gente ataca tantos representantes de Deus se baseando em julgamentos errados, no que a gente ouviu que fulano disse, que eu não sei quem falou. Uma coisa que eu vi na entrevista que eu não gostei foi ele ter soltado um palavrão. Eu acho totalmente desnecessário. Não cabe no mesmo discurso falar da palavra de Deus e soltar um palavrão, ainda que tenha sido um palavrão, entre aspas, light. Se eu estivesse no lugar dele, eu não teria soltado palavrão. Mas se eu disser a vocês que eu não conheço pastores, líderes e pessoas assim, acima de qualquer suspeita, que enchem a boca e falam palavrões piores do que aquele que o Caio soltou, eu vou estar mentindo. No início, isso até me assustava, porque eu pensava que crente não falava palavrão. Na minha casa, eu não fui criada falando palavrão, eu não tive esse exemplo dos meus pais. Nós íamos à igreja e tínhamos a coisa com, sabe, toda aquela liturgia, e trazíamos para casa aquelas lições de vida para aplicar diariamente. Mas eu percebi que nem sempre é assim. Então existem líderes, existem crentes que falam um monte de palavrões. E eu peço a você que não julgue o Caio por causa daquele palavrão que ele falou ali no ar. Não foi por maldade. E ainda que ele tenha errado, sabe? Tanto no palavrão, como em tantas outras coisas que ele erra, porque é humano.
Lembre-se que você também erra, que eu erro o tempo todo. Mas o que tem que ficar certo é que, de verdade, ele é um homem de Deus. Eu não estou falando isso para puxar o saco dele, porque ele está num período da vida, ele está num momento de vida que ele não precisa mais que ninguém puxe o saco, ou coloque em cima, ou coloque embaixo. Ele já está muito bem definido, ele já sabe muito bem o papel dele dentro da obra de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que Davi, que era um homem, que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, traiu o seu melhor amigo Urias, mandando-o para a guerra, para frente de batalha, para quê? Para ficar com a mulher dele. Ele matou o amigo, ele mandou o amigo para a morte, melhor dizendo, porque a visão do corpo nu de Batseba fez com que ele esquecesse o compromisso que ele tinha com Deus, consigo mesmo e com o povo. Ah, então vamos mandar matar Davi, vamos destronar Davi, vamos acabar com a vida dele. Não foi isso que Deus fez. A partir do momento que Deus o repreendeu e que ele se arrependeu de coração, continuou sendo rei, continuou a sua vida com Deus e é uma das maiores referências dentro da Bíblia. Então, a minha mensagem final é essa: que você não se baseie nos erros do Caio para acusá-lo de nada. Ainda que ele erre, ele vai continuar sendo um homem de Deus. E para você que é líder, está à frente de uma igreja, de um rebanho, eu tenho uma mensagem especial. Não gaste o seu tempo nas pregações e nos sermões falando mal do Caio ou de qualquer pessoa que seja. Seja instrumento de amor, de purificação, de vida, de renascimento na vida daqueles que precisam. A partir do momento que você começa a usar o púlpito como um palanque de guerra, você começa a perder completamente o propósito que Deus tem na sua vida. Então, se você não concorda com o que o Caio faz, com o que uma outra pessoa faz, com o que eu falo, eu acho que a solução não é atacar. Eu acho que se você não gosta do Caio ou não apoia uma posição dele, ou uma posição minha, alguma coisa que eu falo, não é atacando, não é xingando, não é gritando, não é berrando que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Experimente orar. Eu andei dando um Google aí no meu nome, achei tanta coisa que o povo escreve na internet. Gente, pastores, pasmem vocês, escreveram coisas a meu respeito que nem eu sabia. Eu já não fico mais triste, eu já não fico abatida, eu já não ligo, por quê? Primeiro, eu sei que não é verdade. E segundo, só jogam pedra em árvore que está dando fruto. Então, se você acompanhou esse vídeo, eu peço a você que compartilhe nas suas redes sociais, mostre para algum amigo e que venha comigo nessa batalha, nessa empreitada de fazer com que as pessoas abram um pouquinho a cabeça para o Evangelho, um pouquinho mais o seu coração para Deus e totalmente as suas almas para o amor. Porque se Deus é amor, se a gente diz que serve a Deus e não ama, não é bem a Ele que a gente está servindo. Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima.